Então eu quero compartilhar com você essa noite, eu quero começar dizendo para você assim, olha aqui, ó. O teu problema, a tua crise, a tua dificuldade, não anula a promessa de Deus, a grandeza de Deus e tudo aquilo que Ele tem como promessa para uma igreja, para uma geração. Amém? Só para os irmãos entenderem, só para mim fazer o desenho da mensagem que eu quero ministrar essa noite. Quando João Batista, ele nasceu no mesmo tempo que Jesus, e ele foi chamado para preparar o caminho de Jesus, ele anunciou o ministério de Jesus, ele era a voz que clamava no deserto. Concorda comigo, amém? Ele anunciava que viria o caminho, que Jesus era o caminho, que a verdade, que todo mundo esperava, que é Cristo, que Ele viria. Então ele pregava Jesus, e Jesus, quando anunciou o seu ministério, fez questão de ir lá e ser batizado por João Batista. João Batista viu como foi anunciado, como foi revelado para ele, que o Espírito, através de uma pomba, pousaria sobre o amado, sobre o Filho. Então ele viu Jesus, ele teve a certeza de Jesus, ele soube que aquele era Jesus. Só que desde o início, o chamado de João Batista era para anunciar Jesus. Então você entende que o ministério de João Batista era o quê? Anunciar o Filho. Quando o Filho chegou, o que aconteceu com o ministério de João Batista? Acabou. Chegou o tempo de quem? De Jesus. E ali, todos aqueles que seguiam João Batista, começaram a seguir quem? Jesus. E João Batista tinha que fazer o que? O mesmo, seguir o amado, porque ele é o caminho. A torneira não é mais importante do que a fonte. Você precisa da água e não da torneira. Amanhã você pode trocar a torneira, a água você tem que continuar bebendo a água. Concorda comigo ou não? Então as torneiras vão ser trocadas no decorrer do tempo, mas a água, a fonte verdadeira é Jesus. Então tira o olho da torneira e começa a olhar para quem? Para a fonte. Então João Batista entendeu que aquela torneira chamada João Batista tinha acabado aquele tempo. Então, só que ele não entendeu e ele continuou o quê? Querendo exercer o ministério dele, falando fora de um tempo, pregando fora de um tempo. E nisso ele foi preso e foi morto. Mas antes de ser morto, ele ficou 30 dias numa prisão. 30 dias, vivendo um caos, uma crise, uma prisão, um sofrimento gigante. Dentro de 30 dias, ele chamou 2 discípulos deles que ajudavam ele no seu ministério, João Batista, e falou assim: vá até Jesus e pergunta para ele se ele realmente é Jesus ou só tem que esperar por outro. Olha só, cara, tudo aquilo que ele viu de Jesus, Jesus foi até ele, para mostrar: eu sou o Filho, eu sou aquele que você falou. Só que às vezes no momento de crise da nossa vida, a gente desconfia de quem a gente tanto canta no domingo. Você está entendendo? Bastou 30 dias numa prisão, ele desconfiou de Jesus. Que fé é essa? Que ministério é esse? Que igreja é essa? Quando os 2 discípulos vão até Jesus, o que Jesus faz? Antes de falar com os discípulos, ele cura o enfermo, sara o leproso, faz o coxo andar, o paralítico. Quando ele termina, ele fala assim: vá lá e fala para João Batista o que você viu aqui agora. Sabe o que Jesus quis dizer para os discípulos mandar um recado para João? Diz para ele que o problema que ele construiu para ele mesmo não anula o que eu vim fazer nessa terra. Jesus não vai deixar de ser Jesus porque você está passando um problema, porque você está numa crise, porque você deixou de acreditar, porque você deixou de confiar. Ele continua sendo Deus das nossas vidas. Ele vai fazer aquilo que ele veio, como ele prometeu na sua palavra. A palavra dele não vai deixar de se cumprir pela sua vaidade, pelo seu orgulho, pelas suas quedas, pelas suas decisões erradas. Ele vai fazer aquilo que ele veio fazer. Ele vai fazer numa igreja pronta e preparada. Se no meio do percurso igrejas vão parar, o problema é dessas igrejas. Se no meio do percurso pessoas que apontaram a direção para nós, nos mostraram a terra prometida, pararam, não tem problema, mas nós vamos entrar na terra prometida. Amém? Não importa o caos que talvez pessoas estejam vivendo, nós vamos seguir o amado, porque Ele é a vida, Ele é a fonte verdadeira. Não importa se João Batista, que foi o grande líder de todos os tempos, fracassou, nós seguimos a fonte, não o profeta. Nós tomamos da água e não estamos atrás da torneira. Amém?
Para nós aqui o que importa não é a torneira, irmãos. O que importa é a fonte verdadeira, que é Jesus. Amém? Deuteronômio capítulo 22, no verso 8. Deuteronômio capítulo 22, no verso 8, está escrito assim: quando você construir uma casa, na minha versão está assim, quando você construir uma casa grande, coloque um parapeito na sacada da tua casa, assim você não será culpado se alguém cair dali e morrer. Versículo 9: não plante na sua plantação de uvas qualquer outra coisa. Se você fizer isso, estará proibido de aproveitar tanto as uvas como aquilo que as outras plantas produzirem. Você terá de entregar tudo aos sacerdotes. Só até aí. Irmãos, dentro desse contexto que eu falei para vocês de João, eu quero falar um pouco da saída do povo do Egito, da prisão do Egito, até esse texto, que esse texto eles estão na beira do rio Jordão, pronto para entrar à terra prometida, a Canaã. E nesse texto aqui, eles estão recebendo as orientações da parte de Deus, quando eles entrarem, e o que fazer lá dentro, e como fazer. Amém? Todos nós temos a promessa de uma terra boa, amém ou não? Você acredita nisso? Glória a Deus. Então entenda, quando Moisés recebeu a missão de tirar o povo do Egito, foi uma guerra constante travada contra o rei do Egito, cheia de demonstrações de poder, tanto da parte de Deus, como também da parte do rei do Egito. E lógico, nosso Deus, sendo tremendo, poderoso, tendo todo o governo na mão, se mostrou maior do que todos eles. Então o rei do Egito entendeu que era impossível, Mateus, segurar o povo lá ou vencer o Deus de Israel. Então ele chama Moisés para uma reunião, para um café, fala: Moisés, vem aqui, nós vamos tomar um café expresso, e nós vamos fazer um acordo financeiro, um acordo para que a gente possa se resolver o problema. Você quer ir embora, eu não quero deixar e tal, nós vamos fazer uma reunião, vamos criar algumas pautas, e nós vamos definir essa situação agora. Moisés foi para esse café com o rei do Egito. Chegando lá, sentou, o rei do Egito declarou: olha, é impossível vencer o teu Deus é poderoso, teu Deus é tremendo, teu Deus é gigante, não tem como vencer o Deus, aleluia. Eu já fico feliz porque todas as línguas confessarão que Ele é o Senhor, não importa, vão confessar de uma forma ou de outra, vão dizer que Ele é o Deus, amém? Então ali eu já fiquei feliz. Só que o rei do Egito é um empreendedor, o rei do Egito é um empresário, o rei do Egito é um cara inteligente. Então o que ele fez? Olha, você vai, mas tudo que for do povo, você deixa comigo. O ouro, o gado, as roupas, só vai com aquilo do corpo, deixa tudo aí. Falou para Moisés: vamos fazer esse acordo, Moisés, não vai ter guerra, não vai ter problema, você sai com a roupa do corpo, deixa todos os bens, todos os patrimônios do povo aqui, e pode ir embora. O que Moisés fez? Não, nenhuma unha, assim foi a palavra de Moisés, nenhuma unha nossa fica aqui. Ah, pastor, mas o que isso tem a ver comigo? Preste bem atenção. Crente, homem de Deus e mulher de Deus, não é gente tonta, amém? Você dá esmola para quem precisa, mas preserve e cuide daquilo que Deus te deu, protege, porque o inimigo ele veio para roubar, matar e destruir. Muitas vezes ele não vai vir somente como um ladrão com uma arma na mão, muitas vezes ele vai vir como um anjo de luz, tentando fazer um acordo com você, para que você libere algumas coisas que foi Deus que te deu. Vocês estão me entendendo ou não? Não é abrir mão facilmente, a bênção. Tem pessoas que desistiram do filho, tem pessoas que desistiram dos sonhos, porque fizeram um acordo com o inimigo, para resolver um problema no momento, porque é assim que muitas vezes a gente faz como homem, como mulher, a gente pensa em resolver o problema do momento. Agora eu preciso de um problema, eu vou lá e vou pegar um empréstimo no banco, vou fazer, é o inimigo o banco,
vou fazer um acordo, pegar esse dinheiro, vou pagar essa dívida. Aí você pegou o dinheiro, 10 mil, pagou a dívida de 10, amanhã você está devendo quanto? 15. Fez o acordo com o inimigo ou não? Não resolveu o problema. Eu vi um pastor pregando esses dias, ele citou algo importante, que ele falou assim, olha, pegou uma menina que tinha um cabelo, uma moça que tinha um cabelo tão bonito, e falou assim, você deixaria cortar o seu cabelo? Ela falou, de jeito nenhum, mas e aí, se for cortar eu brigo, eu fico bravo, eu não deixo, eu perco a amizade, por nada, eu não deixo cortar meu cabelo. Aí ele falou assim, se vier uma pessoa aqui, e querer cortar um dedo teu, ela falou assim, não, eu brigo também, eu não deixo, não deixo também, vou ficar brigando, não vou deixar cortar o dedo também. Aí ele falou, você está vendo, você perde tempo com duas coisas, talvez o cabelo, se você deixasse cortar, ele vai crescer de novo, mas o dedo não. Tem coisas que a gente tem que valorizar, e tem coisas que a gente tem que abrir mão, porque a gente consegue rápido de novo. Tem crente perdendo e brigando por coisinha desse tamanho, enquanto tem coisas que não voltam nunca mais indo embora. Concorda comigo ou não? Isso é falta do quê? De inteligência, cara. De inteligência. A gente precisa saber quais as decisões que nós vamos tomar, porque as decisões que nós tomamos, muitas vezes, vai afetar o nosso futuro. Chegou um momento que não é mais hora de pregar, chegou um momento que é hora de seguir o Salvador. E eu pregar no momento fora de tempo, me levou para onde? Para a cadeia, como João Batista. E ali eu fui morto, perdi a cabeça, porque falei fora de um tempo, preguei fora de um tempo, enquanto o tempo era seguir o Salvador. Vocês estão me entendendo? Eu preciso saber, eu preciso ter a consciência. Essa semana aconteceu algumas coisas na minha vida, que eu escutei, não faz isso, não faz aquilo, não faz isso, faz aquilo. Eu parei e falei assim, não, eu não vou fazer nada. Peguei na minha caminhonete, fui resolver uns compromissos fora da cidade, em outro lugar. Quando eu voltei, Deus já tinha colocado a mão e as coisas tinham se resolvido. Vocês estão entendendo? Se eu tomo uma decisão de cabeça quente, talvez eu paro com o projeto de Deus na minha vida. Vocês estão entendendo? Consciência, inteligência vão te levar para lugares altos e vai fazer você viver muito mais. Então Moisés fez o quê? Não, nenhuma unha, sabe por quê? Porque eu preciso, porque o que Deus nos deu nessa terra, mesmo como escravo, Deus nos abençoou e eu vou preservar isso. Só que isso fez o quê? Travou uma guerra. Não, pastor, eu não quero briga com ninguém, eu não quero problema, não, irmãos, tem coisas que você vai ter que cuidar, e cuidando delas vai te gerar problema. Só que entende que Deus é Deus na tua vida. Então Moisés pega o povo e parte dali. O rei do Egito fica o quê? Cabreiro, irado. Ele estava preocupado com as pessoas? Não, ele estava querendo o quê? O dinheiro. Tem líder na igreja, tem pastor que está preocupado com almas? Muitos líderes e pastores estão preocupados com o quê? Então preste bem atenção qual é a igreja que você frequenta e qual é o pastor que você segue. Porque muitas vezes esse mesmo pastor vai te mostrar o mesmo caminho, só que o mesmo caminho para uns vai servir como vida e para outros servir como morte. Como, pastor? Vou te dar o exemplo. Moisés tira o povo, parte num trajetório, numa caminhada que Deus mostrou para ele o caminho. Aonde levou esse caminho? Para a beira de uma praia. Atrás quem estava vindo? O povo estava seguindo o pastor, orientado por Deus, na beira da praia. O exército estava servindo quem? O seu líder. Recebeu a ordem de seguir o povo e matar o povo. Você entende? Um povo está obedecendo um líder, e o outro, o exército, que é outro povo, está obedecendo outro líder. E eles estão partindo. Chegou ali no meio da praia, e agora? Você não fez acordo, Moisés, você não fez acerto, você não quis deixar nada para o rei, você não montou um esqueminha, não quis participar do negócio, olha aí aonde que nós estamos, vamos morrer, agora chegou o fim. Irmão, seja fiel até o final com o Senhor, porque porta que homens não abrem, Deus vai abrir para você, certo? Porque no maior dificuldade da tua vida, eu posso te garantir que pessoas vão te deixar para trás, vão te abandonar. Quando não tiver mais portas para você abrir, quando você não tiver mais força para prosseguir, as pessoas vão te deixar.
mas Deus não vai te deixar, porque você foi íntegro com Ele, fiel com Ele, e Ele vai abrir a porta do impossível na tua vida. É assim que Deus faz. Moisés, e aí? Moisés fala com Deus: e agora, Senhor? Vamos morrer aqui. Deus fala para Moisés: agora eles vão ver que eu sou Deus. Irmão, vai ser no pior momento da tua vida, da sua crise, da tua adversidade, da tua dificuldade, que você vai ver Deus em você. Você vai fazer prova do Deus vivo, o Deus que abre a porta do impossível. Então, quando eles pararam ali, Deus falou para Moisés: bate o cajado nas águas. Ele bateu o cajado nas águas, fez-se uma parede de água de um lado e do outro. Deus falou: pede para o povo passar. O povo todo seguindo o pastor começou a passar por ali, certo? Um lugar de risco, é ou não é? Parede de águas. Tem que ter fé ou não? Eles começaram a passar. O rei do Egito, líder daqueles soldados, disse assim: passam também. Gente, é o mesmo lugar, não é? Tanto para o povo de Deus, como para o exército do Egito. Só que presta atenção, vai ter pessoas que vão estar andando no mesmo caminho que você, só que o seu caminho vai te levar para um lugar de promessa, e esse mesmo caminho vai gerar morte para os outros. Não se preocupe, amados. Pessoas vão estar do teu lado, e você vai ver pessoas caírem, pessoas que não servem a Deus, e você vai continuar em pé, até você alcançar o teu destino. Não importa qual lugar que você esteja, importa com quem você está. Não importa qual a situação que você encontra, se encontra nessa noite, importa quem você serve e com quem você está andando. Porque para aquele povo aquilo serviu como uma válvula de escape, um lugar de saída, mas para aqueles que estavam perseguindo o povo de Deus, serviu como um lugar de morte. Está entendendo? Olha você de fora: nossa, como é que pôde aquela mulher ser bem sucedida, alcançar um lugar lindo que ela alcançou, e aquela pessoa que andava com ela no mesmo lugar, que passou pelas mesmas ruas, que ia na mesma igreja que ela, morreu no meio do percurso. Não estou falando de morte não, no caixão. Às vezes morte financeira, morte no casamento, morte na vida, um monte de coisa. Vocês estão entendendo? Pessoas que andam com você, aí talvez começa aqueles pontos de interrogações que ficam na nossa cabeça, a gente começa a entender, por que a pessoa não deu certo, eles andavam, eles faziam a mesma coisa, um deu certo e o outro não, por quê? Aí está a diferença. Não é o caminho que muda, mas é quem eu sirvo que muda a história. Está entendendo? Não é o ambiente que me transforma, sou eu que faço o ambiente se transformar. Aleluia! Porque eu ando com o amado, é nele que eu acredito e é nele que eu confio. Então Moisés passa ali, leva o povo para o deserto, os inimigos vêm atrás, as águas se fecham, mata os inimigos, beleza, a história com o faraó, com o rei do Egito está resolvido. Concorda comigo? Amém? Ali começa uma nova história. Deus leva o povo para o deserto. Olha só, lá no Novo Testamento você vai ver assim, dizendo assim, que o Espírito de Deus levou Jesus para onde? Por quê? Você já parou para pensar que foi no momento mais difícil da tua vida, que foi no momento mais doloroso, no momento mais tortuoso da tua história, que você teve os melhores encontros com Jesus? Você já parou para pensar? Porque isso aconteceu comigo, que talvez foi no pior deserto que você teve, que você viveu a maior plenitude do Senhor. Você já pararam para pensar? Porque é no deserto que a gente conhece o Senhor, porque é no momento mais difícil que a gente reconhece Ele como Deus. Então o deserto faz parte do processo, irmãos. Não diga não para o deserto, aceite Ele. Não diga não para as lutas, para a adversidade, aceite. Só confie e sabe que Ele está do teu lado, e Ele está com uma mão forte te segurando, sendo Deus da tua vida. Então Deus leva o povo para o deserto. Ele levou até o único filho. Não vai me levar? Não vai te levar? Só que, irmãos, o deserto não dura para sempre. O deserto é só um processo. E eu quero falar desses processos. Nesse processo Deus falou assim: leva o povo para o monte, porque eu vou falar com o povo. Eu quero que eles me conhecem. Eu quero ter relacionamento. Eu quero ter relacionamento de pai e filho. Eu quero estar perto. Deus queria um relacionamento com o povo. Deus queria um relacionamento com a igreja. O que o povo fez? Não, Moisés, vai você, fala você com Deus. O que Deus falar para você, você fala com a gente.
Vai que a gente sobe lá, Deus é tão santo, tão poderoso, matou todo mundo, matou o Egito, o exército do Egito, mata a gente também. Está entendendo? Não quis subir, não quis relacionamento. Pessoas que não vivem relacionamentos com Deus têm que viver regras. Sabe por que tantas regras? Porque pessoas que não obedecem por amor. As leis foram criadas porque não quiseram relacionamento. Não precisa de lei para quem ama. Por isso que Jesus veio assim: eu vou juntar todas as leis em duas. Ama a Deus acima de todas as coisas e ama o teu próximo como a ti mesmo. Porque quando ama, tem relacionamento. Você consegue falar assim: não, eu amo, mas não conhece, não convive, não se relaciona. Não é difícil? Não é difícil? Deus queria construir um relacionamento para ter amor, porque quando tem amor não precisa de regras, você faz porque ama. Não é quando você está apaixonado pela namorada, você faz um regaço, né, velho? Não é aquela paixão, aquele amor. É igual a pessoa quando está no primeiro amor na igreja, naquela fé, naquela paixão com Deus. Você fala que tem oração na segunda, ela vem, tem oração na terça, ela vem, e é aquele fervor. É assim ou não é? Eu tinha uma namorada, eu tinha uns 14 anos, eu pegava a bicicleta, cara, na hora do almoço. Quando o meu pai falou: você não vai mais namorar, arrancou a bicicleta, eu peguei a bicicleta do pedreiro para ir namorar, cara. Olha que sofrimento, que desgraceira que era. Era tanto calor uma vez que eu colocava um negócio no nariz assim, eu sangrando e ia pedalando a bicicleta para namorar, cara. Olha que paixão. É assim, você faz por amor. Hoje a mulher fala assim: mamãe, pega um lanche ali para. Ai, meu Deus do céu, vai lá você pegar. Não é? É verdade. Então, Deus chamou o povo para um amor, cara, sincero. O povo não quis. Aí Ele criou as leis e as regras. Por isso que eu falo aqui na igreja, irmãos, eu custei, vou ser sincero, para fazer a minha equipe que anda comigo chegar nesse ponto que chegou hoje, sabe? Que era tanta questão de regra, de lei, nossa, se não ensaiar, não canta, se não orar, não sei o que. Aí eu comecei a entender, eu falei: não é isso, cara. Aqui não tem que fazer por obrigação, tem que fazer por amor. Aí eu falei para o pastor Anderson: irmão Anderson, que façam por amor, que orem por amor, cara. Só vão viver coisas extraordinárias, coisas grandes com Deus, aqueles que entregarem coisas grandes, cara. Para com isso. Nós vamos viver o Antigo Testamento no tempo da graça? Aí você vai nas igrejas: não, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Você vai dizer: não, cara, que isso? Aí o dia que nós paramos de ficar cobrando a situação, as pessoas começaram a interagir mais, falar assim: não, realmente eu preciso fazer porque eu amo. É por amor. Eu não me relaciono porque é uma regra, eu me relaciono porque eu amo. Eu sirvo porque eu amo. É amor. A regra só existe para quem não ama, cara. Por isso que Deus fez regras. E aí, nessas idas e vindas de Moisés no monte, falando com Deus, o povo fez o quê? Construiu o quê lá embaixo? Um bezerro de ouro, para adorar, para prestar culto. Deus olha e fala assim: Moisés, vem cá, agora o café não é mais com o rei do Egito, é comigo, senta aqui, nós vamos tomar um café. Desce lá e mata esse povo tudo. Eu vou matar, vou te dar um novo povo, vou te dar uma nova história. Moisés fala: não, Senhor, o que vão dizer do Senhor? Dizer que realmente o Senhor já tem a fama de que mata. O Senhor matou o povo lá no... Vão falar o quê? Que o Senhor matou também aqui no deserto? Não mata não. Aí Deus escutou a oração de quem Ele tem relacionamento. Quem tem relacionamento com Deus, fala para Deus e Deus escuta. A oração de um justo vale muito ao seu favor. Era um justo orando para Deus, intercedendo para um povo pecador lá embaixo. Vocês estão entendendo? Então Deus falou: não, Moisés, beleza, então vai lá. E Moisés foi lá, acertou. Teve uns que ele desceu a lenha, matou, que tinha uns que não tinha jeito não, tinha que morrer. Aí ele acertou, resolveu, tal, e continuou a caminhada com o povo. E o povo continuando desobedecendo a Deus no deserto. Aí a Bíblia fala que Deus se cansou. Aí eu fico pensando assim: rapaz, se Deus cansou, você imagina nós. Se Deus cansou do povo,
Deus cansou, aí Deus falou assim: Moisés, vem cá, de novo. Essa galera aí que saiu do Egito, que com idade de guerra, homens conscientes, 18, 20 anos, mulheres, esse povo não vai entrar na terra prometida. Só vai entrar os filhos deles. Moisés, vem cá, mais uma. Vou avisar então, Deus, só que tem mais uma. Você também não vai. Você também não vai. Aí eu, como líder, já começo a aprender. Sabe por quê? Porque realmente Moisés ficou dando pérola para porcos. Não dá o que é precioso para quem não quer. Não insiste com quem não queira. Dê esmola, ajude, abrace, dê abrigo. Mas não ofereça Jesus para quem não quer. Não insista em quem não quer servir a Deus. Porque até aqueles que ficam dando pérola para os porcos, se perdem com os porcos. Foi no momento de ira, de raiva com os porcos, que ele faz o quê? Ele fende a rocha. Está entendendo? Então eu aprendi na minha vida, olha, vou dar pérola para quem quer. Para quem não quer, meu irmão, que vá embora. Porque o amado é assim, e ele é a minha referência, e ele é o modelo de igreja. Estão entendendo? Então Moisés perdeu também até a promessa dele de terra prometida, porque ficou dando pérola para os porcos. Então, resolvido o problema, grande parte morre, Deus espera morrer essa geração, até chegar a geração que vai entrar na terra prometida. E a geração que vai entrar na terra prometida é essa geração que nós lemos aqui agora. É a geração que recebeu a orientação do texto que nós lemos. Agora eu quero falar dessa geração com você. A geração de filhos que viram os pais fracassarem. Uma geração de pessoas que viram uma igreja chamada Israel fracassar. Uma geração de pessoas que viu um pastor fracassando. Vocês estão me entendendo? E é essa geração que está diante da terra prometida. Imagina o psicológico, imagina a mente. Os meus pais erraram, o meu líder errou, não vai entrar também na terra, e eu estou aqui. Talvez nós somos essa geração hoje diante das promessas de Deus. O que nos separa de viver o extraordinário de Deus é um rio à nossa frente. Nós estamos acampados aqui e ali na frente estão os nossos sonhos. E nós temos isso como bagagem. Vimos de tudo na vida. Né, Valdeci? Vimos pastores caindo, líderes errando. Vimos nossos pais errando como marido, nossas mães, nossos irmãos. Mas nós estamos aqui, cara. Nós temos isso tudo como história atrás de nós. Temos a promessa de Deus à nossa frente. E aí nós recebemos as orientações, e as orientações é essa: quando você construir, quando você chegar na terra prometida e você for construir a tua casa, uma casa grande, quando chegar no alto dela, coloque um parapeito nela, para que não haja sangue na tua casa. Quando você for fazer uma plantação de uvas, você não coloque nenhuma espécie, nenhuma plantação de outra espécie no meio da tua plantação. Não faz uma mistura. Essa é a orientação que Deus está entregando para aqueles filhos daquela geração caída, que vai entrar na terra prometida. Deus está falando com você essa noite. Quando você chegar nessa terra, primeiro passo que eu quero ensinar para vocês: construir. Deus está te lhe dando a terra, mas a construção é de quem? Deus está lhe dando a terra, a construção é de quem? Bate no peito assim: a construção é minha. Deus está lhe dando a melhor terra, Deus está lhe dando a promessa da terra. Uma terra que mana leite e mel, mas quem vai construir nessa terra? Somos nós. E ele diz: construa alto. Chegue no lugar mais alto que você conseguir.
Seja alguém extraordinário nessa terra. Seja uma potência como empresário, como homem, como líder, como mulher, como esposa. Seja o melhor pai, seja a melhor mãe. Seja extraordinário. Talvez você possa olhar e falar assim: não, eu não vou conseguir. Eu não tenho exemplo dentro de casa. Os meus exemplos são exemplos de pessoas que falharam, pastor. Eu não posso ter essa fé porque o meu pastor falhou também. Talvez nós somos essa geração, chamadas para construir algo grande numa terra que Deus está nos dando. É a nossa vez. Só que nós temos a revelação da palavra. Irmãos, eu vou dizer algo para vocês. Não é porque o pai e a mãe caiu que vocês vão cair, cara. Não é porque eles não deram certo que você não vai dar. As pessoas carregam isso. Ai, maldição hereditária. Maldição hereditária na casa do chapéu, querido. Eu sirvo um Deus vivo e todas elas estão quebradas agora em nome do Senhor Jesus. Amém? Esses dias disseram para mim assim, eu fui num velório, encontrei famílias da minha mãe materna. Olha, pastor, que Deus te guarde, que Deus te preserve, porque é muitas maldições na sua família. O seu primo é um viciado, o outro é traficante, a sua avó morreu assassinada, a sua tia está lá na cidade tal, e eu até vejo na internet, fazendo isso, fazendo aquilo, a sua mãe está fazendo isso, fazendo aquilo. Eu falei, então assim, que Deus, que você, o inimigo está atrás de você. Eu falei, não tem problema, deixa ele atrás, porque meu Jesus está na frente. Não é porque eles foram assassino, traficante, prostituta, que foi minha geração materna, foi uma desgraça que eu vou ser. Eu fui chamado para brilhar, e eu sou a luz do mundo como você é também. Amém? Não importa quem errou, queridos, não importa quem falhou, interessa com quem eu ando, com quem eu estou. Amém? Eu só que me preocupo com uma coisa, com os tempos de Deus na minha vida. Eu quero falar no tempo dele, quero fazer no tempo dele. Eu só me preocupo com o basta dele, é ele que eu tenho que ouvir. Amém? Eu não quero botar a culpa nele, porque sabe, amados, agora eu vou te falar de João Batista. Vai lá, viver lá se aquele é Jesus, olha, confrontando Jesus, ou eu tenho que esperar outro. Ele tinha todas as provas de saber que ele era Jesus. Só que o erro não estava em Jesus, o erro estava nele. O erro daquelas pessoas não entrarem na terra prometida, o erro de Moisés de não entrar na terra prometida, não era da parte de Deus, não era culpa de Deus, a culpa era de quem? De pessoas que falharam no percurso, irmãos. Por isso que vocês vão cansar de ver pessoas sendo bem-sucedidas e pessoas fracassando, e as duas andando no mesmo trajetório, na mesma rua, no mesmo percurso. Vocês estão me entendendo? Essa é a questão. Essa é a questão. Quando eles estavam entrando ali, olha só, para entrar, Deus falou isso aí para ele, olha essa orientação. Primeiro passo, a construção é tua, é você quem vai construir. Construa o mais alto que você puder. Amém? Isso aí vai depender de você. Seja o melhor naquilo que você faça. Beleza. Só que quando você chegar no alto, filho, preste bem atenção. Quando você chegar no alto, coloca um parapeito no terraço da sua casa, para que não haja sangue nela. Porque quanto mais alto você constrói, mais arriscado fica alguém cair de lá de cima. Está entendendo? Porque uma casa, quando você constrói uma casa, você não constrói uma casa para uma pessoa só morar, praticamente todas é construída para uma família morar, concorda comigo ou não? Tem uns caras que é meio doido e constrói, eu vou morar sozinho, isso é do demônio também, viu, irmão? Ninguém vive sozinho na vida. Mas a maioria das casas é construída para uma família morar. Porque Deus fez o homem para a mulher para o homem, Deus construiu a família no início. Então construa, só que quanto mais alto, olha só o que Deus fala com a gente, nos ensinando a crescer e a ser bem sucedido como igreja em todos os setores da nossa vida. Porque o erro não é de Deus, o erro é nós erramos no percurso. E aí, quando você chegar no alto, coloca um parapeito nela para que não haja sangue. Por quê?
Porque pode cair tanto a tua esposa, pode cair tanto os teus filhos, pode cair tanto você. E aí vai manchar a tua casa de sangue e você vai ser culpado pelo sangue das pessoas que estão dentro da tua casa. Porque, amados, não é apenas só construir, não é só apenas crescer o relevante. Você pode chegar no lugar mais alto, mas desde que você não se perca, porque a palavra cair é algo muito sério. É muito sério. Porque administrar, irmãos, o barco de Pedro não correu o risco de afundar quando não tinha peixe. Ele correu o risco de afundar quando ele estava cheio de peixe. Você está entendendo? O risco de perder, irmãos, não é quando eu não tenho, é quando eu tenho. Enquanto João Batista não viu Jesus, ele foi um extraordinário profeta, mas depois que ele teve Jesus, ele se perdeu. As pessoas não se perdem porque não tem, perde porque tem. Você nunca perde aquilo que você não tem, você perde aquilo que você tem, não é, Mateus? Então, o que Deus quer tratar conosco, nós vivemos uma geração que uma igreja ela consegue ser abençoada hoje. Eu não sei se você já viu assim, isso acontecer. Pessoas sendo abençoadas hoje e amanhã elas perdendo a bênção do ontem. Aí elas correm atrás de novo, é abençoada de novo, aí no outro dia elas perdem aquilo. É assim ou não? Aí você vê pessoas no trajetória da vida, cansadas de um deserto, cansadas de uma caminhada, desacreditando de Deus e frustrada com sonhos, como João Batista, como toda aquela geração que saiu do Egito, como Moisés que treinou, trabalhou, foi um homem referência como líder, mas não herdou a promessa. O que Deus está querendo dizer para nós nessa noite, para mim, e falando assim, filho, diz para a igreja, que a igreja tem que aprender a administrar aquilo que eu vou entregar nas mãos dela. Deus vai entregar um grande para cada um de vocês, mas nós temos que estar pronto para o grande e para o extraordinário. Nós temos que estar preparado para a construção, e muito mais do que apenas construir, é poder administrar o alto onde Deus vai nos colocar, como igreja, como homens e mulheres de Deus. Se prepara para isso, irmãos. Não posso cair. Eu já estive lá, passei problemas, passei pelo deserto, não, agora eu vou construir, eu vou proteger. Sabe por quê? Olha só, alguém valorizou tudo aquilo que Deus deu no início da saída do Egito, mas perdeu a promessa de entrar na terra. Vocês estão entendendo? Tem gente acertando até uma certa etapa e errando nas outras, de um setor para frente. Tem hora que eu sento com pessoas para conversar e eu acho lindo o que eles estão falando, mas chega num certo momento que você vê que é um fracasso dali para frente. Você vê pessoas contando uma história, você fala assim, nossa, que história maravilhosa, mas na hora que bate no tal setor, dali para frente vira uma desgraceira só. Não, meu irmão, Deus é perfeito, Deus é completo, Ele é o começo e Ele é o fim. Se Ele nos abençoa no começo, Ele vai nos abençoar no fim. A nossa história tem que ser uma história perfeita. Vamos passar o tempo inteiro por batalhas, mas nós não vamos perder a guerra, porque a guerra quem vence é Ele. Batalha somos nós que lutamos, mas quem vence a guerra é o amado. Já estou encerrando. Então, quando você construir tua casa, o mais alto coloca um parapeito para que não haja sangue, para que pessoas não caiam, tanto você como as pessoas que estão com você. Aleluia. E quando você plantar uma plantação, quem vai plantar, irmãos? Quem vai plantar? Só colhe quem planta. Uma pessoa disse para mim hoje, essa semana, o sol nasce para todos. Falei, aleluia. Só que o sol só tem validez para aquele que planta. O sol e a chuva cai. Choveu para todo mundo, não choveu? Amanhã de manhã o sol está... É para mim só? É para a igreja, para o crente? Não. Só que a chuva só vai valer para aquele que planta. Você está entendendo? O sol só tem validez para aquele que planta. Concorda comigo ou não? O sol nasce para todos e a chuva cai para todos. Só que só alguns desfrutam dela. Só aqueles que plantam. Porque você colhe aquilo que você planta. Então, amados, uma coisa que a gente tem que tirar da responsabilidade de Deus é a nossa colheita. Porque a nossa colheita é fruto da nossa plantação. Plantamos errado e colhemos errado. Então Jesus está falando o quê? Deus está falando o quê? Você vai plantar,
E olha, no meio da sua plantação, não coloque outro tipo de planta, não plante outra coisa senão aquilo que você está plantando. Você já viu o negócio dar certo quando você põe um pé numa canoa, a outra na outra? Você consegue ficar em pé? Põe os dois pés numa canoa, porque tudo aquilo que você foca, você tem sucesso. Se você foca a tua família vai ser um sucesso. Se você foca os teus negócios vai ser um sucesso. Se você foca o teu ministério vai ser um sucesso. Tudo aquilo que você foca, se você foca o teu filho vai ser um sucesso. Tenha foco. Não coloque coisas no meio que vai atrapalhar aquilo que você está plantando. Talvez uma coisa só no meio da tua plantação comprometa toda ela. E a Bíblia diz que você vai ter que pegar tudo aquilo e entregar para quem? Para o sacerdote. Sabe por quê, irmãos? Sabe por quê? Porque você perde o direito da promessa quando você falha dentro dela. Uma pessoa falou assim: pastor, fez uma pergunta para mim: as promessas de Deus podem deixar de ser cumpridas? Eu falei assim: pode. Não, mas Deus não. Eu falei: não, pode. Talvez na tua vida pode, talvez na minha. Mas como, pastor? A promessa não era para aquele povo entrar na terra prometida? Saiu do Egito? Entrou? Mas tinha uma promessa que Israel ia entrar. Mudou a pessoa. A promessa de Deus se cumpriu. Talvez mude a pessoa que está envolvida nela, mas a palavra de Deus vai até o final. Talvez amanhã Deus possa olhar para você e falar assim: realmente essa pessoa não está mais preparada para esse projeto do reino. Então, eu preciso substituir. E isso acontece, irmãos. Isso acontece. Porque pessoas se perdem no meio do caminho. Pessoas perdem o foco no meio do caminho. E aí aquilo que era como promessa, o que você tem que fazer? Entregar para outros. É minha terra, é a minha plantação, fui eu que fiz, a igreja é minha, eu construí a igreja. Não, meu filho. Você colocou coisas dentro ali que não podia ter colocado, entrega para outro. Não é sua mais. Mas vai deixar de ser plantação? Não. Vai continuar sendo plantação. Essa nova gestão vai tirar o que está ruim, vai tirar aquilo que não poderia estar, e vai continuar sendo aquilo que foi chamado para ser. Muitas vezes, amados, você tem a promessa de um casamento espetacular. Mas e aí, pastor? Você plantou algo lá dentro que rompeu com todo aquele jardim de casamento. E acontece. E aí, entrega para outro. Talvez você tenha uma promessa espetacular de um grande negócio, mas você colocou algo ali no meio que não podia colocar. E você perdeu a oportunidade. Aí você vê pessoas sendo bem-sucedidas porque cumpriram princípios. Não estou falando de ser salvo e ir para a eternidade, não. Estou falando de cumprir princípios na terra. Viver uma bem-aventurança na terra. Amém? Porque crente, eu tenho a eternidade, eu sou salvo. Então desfruta também do reino na terra. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. O reino dos céus que é construído no céu é para ser estabelecido na minha e na sua vida aqui na terra. Amém? Amém? Então, amados, Deus está dando as orientações. Não se prende ao teu passado, não se prende à tua família, não se prende por aquilo que não deu certo. É um novo tempo, uma nova história. Estamos prontos para entrar num novo tempo de promessa do Senhor. A palavra de hoje é estar pronto para assumir o lugar que Deus está me entregando. Estar pronto para construir na terra que o Senhor está me trazendo. Mais preparado do que antes. Com exemplos, com histórias, com coisas que Deus permitiu que eu visse, para que eu pudesse chegar aqui hoje preparado para fazer o que Deus me chamou para fazer.
Um dia, irmãos, eu vou contemplar algo com vocês. Eu cresci na igreja, e eu sou muito feliz, sou muito grato ao meu pai, porque por tudo aquilo que aconteceu na minha vida, meu pai nunca me deixou de levar na igreja, me levava, e eu cresci na igreja. Então eu sou grato a ele, porque ele me mostrou o caminho desde pequeno, e quando eu cresci, eu nunca consegui deixar o caminho do Senhor, por mais que eu quis conhecer, eu conheci bem as coisas lá fora, mas eu voltei para o Senhor, e sou feliz e grato pela vida do meu pai. Só que tem coisas que eu desfruto com Deus hoje, que talvez meu pai nunca vá desfrutar. Níveis de revelação, de discernimento. Por quê, irmãos? Porque talvez ele ficou parado numa questão chamada religião, travado em algumas coisas que ensinaram para ele no percurso. E não é porque meu pai não viveu que eu não vou viver o extraordinário de Deus. Não estou dizendo que meu pai não é abençoado, não é isso. Eu estou dizendo, não é porque pessoas não viveram algo, me mostraram o caminho, imagina aqueles pais que não entraram, mostraram a direção, cara. Estão entendendo? Foram aqueles pais que apontaram a direção. Agora é minha vez. Estão entendendo? E dentro dessa história, eu cresci na igreja, e eu sou muito feliz pela Igreja Brasil para Cristo, que eu devo a minha vida ao Senhor, mas ao ministério, esse ministério que me acolhe. Só que Deus permitiu eu crescer nessa igreja, e por muitas vezes, Ele permitiu, Mateus, eu ver situações, ainda criança, adolescente, jovem, dentro da igreja. E eu não sabia por que Deus permitia eu ver tantas coisas na igreja. Mas hoje eu entendo, sabe por quê? Porque o Senhor, Ele estava me preparando para um lugar onde Ele ia me levar a ser pastor. E hoje, tudo aquilo que Ele me mostrou, alguns pontos ali, serviu como um treinamento para mim. Sem eu perceber, Deus estava me treinando. Então, irmãos, as quedas de um, o levantar de outro, as coisas que acontecem, não desprezam, não desacredite, talvez é só um treinamento, porque Deus está te levando para o lugar da promessa. Um dia, aconteceu um escândalo na igreja, com o irmão do altar, e eu cheguei, sentei, eu tinha 12, 13 anos, sentei, e o pastor atual da igreja, chegou, era parente desse rapaz, chegou e falou assim: olha, faz como se nada tivesse acontecido. E eu nunca esqueço disso na minha vida. Como é que um pastor não cuida de uma ovelha? Vocês já leram a história sobre um pastor rabino? Como os verdadeiros pastores fazem? A ovelha que se desgarra do rebanho, o próprio pastor vai e quebra a perna dela. E ele mesmo faz os curativos. E por um bom tempo esse pastor leva a ovelha no ombro. Como é que um pastor não alinha um filho teu? Não ensina, não mostra o que é certo. Eu fui treinado, eu vi essas coisas. Eu vi com os meus olhos. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus estava me preparando. E jamais, com 12 anos, como é que eu ia saber que eu ia ser pastor? Por mais que meu avô falou uma vez, que eu estava no colo da minha mãe, que chegou uma profeta lá na igreja, falou: esse menino que está aí no seu colo vai ser pastor. Meu avô contou. Teve outra irmã também, que acho que a irmã Mata falou, né, irmã Mata? Que teve uma mulher que foi na igreja que falou, né, vai ser pastor. Irmão, eu nem sabia, irmão. Acho que eu já era jovem, Marta, nessa época. Tocava na igreja, né, irmãos? Eu tocava lá, e dali, da tocada ali, já ia pro Forogodó. Era assim. E Deus falando assim: aquele ali vai ser pastor. Eu nem imaginava isso, cara. E Deus vinha me treinando. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque tudo aquilo que acontece na nossa vida, irmão, não é por acaso. É um treinamento de Deus. É um treinamento de Deus. Pessoas que caem no percurso, eles estão te apontando a direção. Reparem, cara. Pessoas que caem
te apontam a direção do lugar da promessa. Pessoas que não vão desfrutar daquilo que você vai desfrutar, mas foi alguém que te apontou a direção. Vocês estão entendendo? Então não desprezem nem as lutas. Fique atento com os mínimos detalhes. Olhe em tudo, seja observador. Às vezes sai de fora da situação e tenta olhar a situação como se você não tivesse envolvido nela. Você está entendendo? Deus precisa de homens e mulheres prontas para a construção. Deus precisa de homens e mulheres prontos para uma plantação. Homens e mulheres que servem por amor, que andam com Deus por amor, sem interesse. Homens que vão ser resposta, mulheres que vão ser uma igreja viva no Senhor. Amém? E nós podemos tomar essa palavra, irmãos. Amanhã nós vamos sair daqui, vamos dormir. Amanhã é uma segunda-feira, situações que a gente precisa resolver, decisões que nós precisamos tomar. Mas olhe, que o Senhor esteja à frente da tua vida. Analise bem quem você vai colocar na sua plantação. Analise bem o teu crescimento. Não é só crescer, tem que cuidar com os parapeitos, cuidado com as proteções da sua construção. Precisa proteger. Da mesma forma que você tem que cuidar na sua construção, para construir bem, você tem que cuidar para que ninguém caia dela. Tampe os parapeitos, os lugares de risco. Tampe. Homens e mulheres de sucesso é a promessa dessa igreja, em nome de Jesus.